paz do Senhor, irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Amém? Quero que você tome assento, glorificando a Deus. Que Deus vai usar nós. Creio para falar primeiro com nós, todos os pastores, depois com a igreja, né? Só para reforçar o que o pastor Tiago falou. Quem gostaria de um dia ser um pastor da IPAB? Não, levanta a tua mão assim e diz amém. Então eu vou falar para você, quando eu me converti, o pastor Tiago não era nascido. E eu recém tinha casado com a minha esposa, estava quase em lua de mel. Sabe como é que eu passava meus sábados e domingos? Isso que meu pai e minha mãe me xingavam, porque naquela época eu ser crente era uma rebelião para a família, porque eu era ovelha negra, tudo católico. Eu passava os meus sextas, sábados e domingos lendo a Bíblia e fazendo a ITQ, que era da Igreja do Evangelho Quadrangular, para pastor. Durante 2 anos, pergunto para minha esposa quantas vezes eu recém-casado, cheio de vontade de ficar com ela, mas o amor por Cristo era maior. Daí eu me formei na ITQ e passei a ser pastor convencional. No 3º para o 4º ano eu fui para Rio Grande, entre os pastores de Rio Grande. Aí eu fiquei por 12 anos quase, fui para uma Assembleia de Deus quase 12 anos e fiz novamente curso de teologia 3 anos e meio. Agora o pastor Tiago lançou um curso muito mais forte desse que eu fiz aqui de ministério. E só 22 pessoas se formaram, eu fico apavorado. Porque se eu já nem era pastor, tinha vontade de ser pastor, a primeira coisa que você tem vontade, você tem que estudar a Bíblia. E não adianta estudar em casa se você não estudar junto com os pastores, com os mestres, você nunca vai aprender. Ah, pastor, mas quando eu fui para a Assembleia de Deus, eu precisava ter 2º grau. Aí todo mundo disse assim para mim, você não vai passar no 2º grau, a não ser que você vai para uma escola integrada. Eu recém tinha quebrado a coluna, estava me aposentando, né? Com 40 e poucos anos eu comecei a fazer o supletivo do 2º grau na DE de Estrela. E adivinha, no primeiro semestre que eu estudei, quando fazia as provas, eu passei todo o 1º grau completo e quase 2º, rodei numa matéria. Até minha esposa ficou surpresa. Não sei se eu não sabia, só sei que Deus me ajudou. Então, o que vale é o esforço, aquilo que o teu coração deseja. Se você não desejar nada, você não vai ter nada. Você jovem solteiro não deseja uma mulher bonita, uma mãe de família, e você vai orar por isso, você vai ter. Você moça, a mesma coisa. Eu já orava para meus filhos pelo meu casamento, antes mesmo de conhecer minha esposa. Tudo que você ora, você armazena no mundo espiritual. Amém? E eu nem era crente naquela época, mas a gente orava aqueles Pais Nossos, Ave Maria, e pedia aquelas coisas. E Deus, na nossa ignorância, até muitas vezes respondia. Mas quando você tem sede, não interessa a religião. Sabe que Deus te traz para a verdade pelas saudades que Ele tem de um filho voltar para a essência dEle. Ele traz de qualquer religião para a verdade, a verdadeira religião que é Cristo. E me tira todos os traumas. Me tira tudo aquilo que não fazia bem para mim. Eu creio que nós vamos estar levantando hoje uma geração diferenciada aí. Amém? Que tem compromisso com Deus. Vamos ler a Bíblia? Vamos abrir o Salmo 137. Eu confesso que eu subo aqui, ó, meu coração está acelerado, eu começo a tremer. E eu passei a tarde inteira no quarto, minha esposa disse, tu não vai sair não vou nem caminhar hoje, eu vou estudar a palavra, vou buscar. Mas tu conhece, não é buscar a Bíblia, ler um texto e decorar, é buscar aquilo que a essência quer falar com nós, que é o Espírito Santo. Porque se eu trazer uma mensagem de mim, eu vou atingir 3 ou 4, mas quando o Espírito fala, toda a igreja vai se mover no Espírito. Amém? Porque Deus tem compromisso com a verdade. Salmo 137 diz assim, ó, junto aos rios da Babilônia, ali nós assentamos, choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá, aqueles que nos levaram cativo nos pediram uma oração. E os que nos destruíram, querem que nos alegramos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos uma canção no Senhor em terra estranha? Amém? Feche teus olhos por um momento. Não anulando a oração do pastor Tiago, nada, só quero que você se concentre um pouquinho. Eu queria que você desejasse algo de Deus hoje. O que você desejaria que Deus falasse contigo? Pai, dai-nos a Tua palavra em nome de Jesus. Nós te pedimos a inteligência e sabedoria do Espírito. Amém. Amém. Irmãos, segundo a tradição judaica,
Eu gostaria que os pastores, nós cremos nessa caravana que vai a Israel. É muito importante. É muito importante que quando a gente vai lá, e a gente fica poucos dias, você aprende muito sobre as tradições judaicas. A Bíblia não relata muitas coisas. Se você procurar quem escreveu o Salmo 137, você não vai achar. Agora, se você vai ver a tradição judaica, diz que o Salmo 137 foi escrito, segundo a tradição judaica, por Jeremias. Jeremias era contemporâneo, né, de Ezequiel, que também era de Daniel, do Ananias, Azarias, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi trocado os nomes. Eles estavam em diversas áreas da Babilônia, porque a Babilônia era muito grande. E como o governo mundial governado naquela época por Nabucodonosor, a Bíblia relata então que cada um exercia certas funções na Babilônia. Ezequiel era filho de sacerdote. Ezequiel, no capítulo 1, você vai ver que ele sai das margens do rio, porque o rio Quebar era um rio de lodo, era um rio de lama. Se você vai estudar a história um pouquinho dele, você vai ver que como Ezequiel era filho de sacerdote, e o sonho dele era ser um pastor, um sacerdote, ele foi levado cativo, né? E foi levado para a Babilônia, num certo período, e lá, ele não exerce a sua função de pastor, ele não exerce a sua função de sacerdote, porque dentro do povo de Israel havia muito povo bom, que louvava a Deus, mas havia muito povo ímpio, que não louvava mais a Deus. E esse menino talvez tinha um sonho de ser pastor, de ser um obreiro. Imagina, ele é levado para a Babilônia, agora ele é colocado um pau, uma vara nas suas costas, e cada lado desse pau, de uns 2, 3 metros, é colocado um balde. E ele levava aquele lodo do rio Quebar para fazer tijolos. E nessas passagens dele sair do rio, ele tem a primeira visão dos querubins e o trono de Deus. Vocês imaginam que agora Deus mostra o céu numa visão? Eu creio que não só foi uma visão, foi algo que Deus abre o céu e mostra o que tem lá em cima, os querubins, os anjos. Ele enxerga a face do querubim. A primeira vez que o querubim é descrito por completo na Bíblia, né, que é como a aparência de um homem, que tem 4 faces, 4 cabeças, um como um leão, um como um bezerro, outra como uma águia, né, e a outra como de um homem. Ele não se move, ele tem uma catraca, ele gira a cabeça, ele tem 6 asas, né, em vez de pernas ele tem rodas. E aí ele se assusta aquilo, e até assusta nós quando a gente olha aquela visão de Ezequiel. Mas no capítulo 37 ele descreve algo muito interessante. Ele agora não tem uma visão, ele tem um lamento. Porque se você vai olhar quando Jeremias escreve o Salmo 137, provavelmente ele está lá nesse Salmo 137 descrevendo a situação do povo cativo. Segundo a mitologia também, ou segundo os judeus, eles cantavam um hino que está escrito no Salmo 136, que é um salmo de Davi, que era normal eles cantar esses salmos e buscar as bem-aventuranças de Deus. E como o judeu cantava, eu não sei, mas eles cantavam um hino muito lindo. E esse Salmo 136 diz assim: ó, louvai ao Senhor porque Ele é bom. E aí o povo de Israel repetia: e a sua benignidade dura para sempre. Aí o sacerdote ele cantava assim: ó, louvai a Deus de todos os deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Eles iam cantando, e com as suas harpas cantavam. Mas chegou um momento que eles estavam lá dentro, entristecidos. Eles pegaram as harpas deles e penduraram nos salgueiros, e não tiveram mais vontade de cantar, porque a tristeza bateu, a angústia bateu. Quando muitas vezes nós chegamos na igreja e nós estamos num vale, ou aprisionados por alguma coisa na nossa casa, num sistema na nossa vida, no casamento, alguma coisa acontece. Muitas vezes nós chegamos na igreja, uma briga com o vizinho, alguma coisa na empresa. Quem de nós já não passou por um vale? Então você não tem vontade de louvar. Você chega aqui, muitas vezes você chora, os teus sonhos muitas vezes são frustrados. E muitas vezes nós estamos aqui cantando, louvando, mas o nosso coração está longe. Nós só estamos aqui como espectadores, até produzindo algum som, mas a nossa mente está distante. E aqui, então eu creio que Jeremias, ele escreve sim, porque ele era o profeta chorão. Ele disse: não queremos mais cantar, nós temos vontade de chorar. Penduramos as nossas harpas no salgueiro e lamentamos agora que estamos aqui presos. Quer dizer, eles estavam sem uma perspectiva nenhuma, sem uma probabilidade nenhuma de sair lá. Só que Ezequiel, no capítulo 1, ele tem a visão dos anjos.
Mas também a Bíblia fala em Ezequiel 37, que ele tem uma visão muito linda, né? Quem já viu essa visão de Ezequiel no capítulo 37? Que é a visão do vale de ossos secos. Eu creio que Ezequiel nessa visão não está mais vendo querubins, não está mais vendo nada agora. Ele está se lembrando das harpas que foram penduradas pelo seu contemporâneo lá no rio Quebar. E ele, então, no 36, Ezequiel, ele está ensinando o povo de lá a buscar o Senhor e a se arrepender e a chorar pelos seus pecados. Ele está comentando com um grupo de pessoas: vamos se arrepender, nós temos que se arrepender, nós estamos aqui porque pecamos. E eles choravam pelos pais que pecaram, muito menos do que eles não pecaram. Mesmo que esse povo não pecou, alguns choravam pelo pecado dos outros. Então ele ensina no capítulo 36, Ezequiel, a se arrepender, a levar o povo para o avivamento. Mas como é que tem avivamento? Com arrependimento. Como é que tem avivamento? Quando o povo começa a ter consciência do seu pecado. Quando o povo busca santidade, quando o povo começa a buscar a Deus, quando o povo se arrepende das mal condutas, quando o povo começa a voltar à essência do que é servir a Deus. Então, olha bem, quando você se arrepende e busca a Deus, você quer um avivamento, o que acontece? É ali que Deus te leva no vale mesmo. É ali que Deus coloca Ezequiel no meio do vale. E Ezequiel agora no meio do vale, ele tem uma visão do vale de ossos secos. Uma visão a qual ele vê um monte de osso. E naquele cenário, Deus coloca ele no meio. Muitas vezes Deus te tira de uma situação em que você até está favorável. Ele te coloca num vale tão profundo, lá no meio. Na tua família, no emprego, em alguma coisa que acontece, Deus se coloca lá no meio daquele problema. E quando você olha, você não vê perspectiva nenhuma de sair de lá. Parece que o impossível nunca mais, ou o possível nunca mais vai acontecer. Você está olhando aquele vale e você não vê esperança. Eu confesso muitas vezes, irmãos, quando nós fundamos a IPAB aos prantos no monte, no início muita coisa aconteceu e eu confesso que muitas vezes eu não tinha mais força. A gente chorava, tudo que era possível se levantava, então a gente não via saída. Deus parece que coloca no meio do vale. Quem já se sentiu no vale aqui, levanta a mão. Quem já teve por problemas assim, financeiro, não tinha como sair. Mas sabe por que Deus te leva no vale? Sabe por que Deus leva nós no vale? Porque Deus quer mostrar uma expectativa nova. Deus quer mostrar o caos em que eu e você vivemos, mas lá no caos Ele quer mostrar uma esperança para mim e para você. É no meio do problema que Deus nos leva para mostrar uma esperança. Então naquele momento que Ezequiel estava lá, diz que veio sobre ele o Espírito do Senhor. A primeira coisa que eu trago à memória aqui, que ninguém pode ter uma visão de um avivamento, de algo muito grande que está para acontecer no futuro, ou de uma visão de Deus, se não está no Espírito do Senhor. Porque é muito fácil eu trazer uma profecia, eu correr na igreja, os que mais corriam muitas vezes até se desvia, vem e vai, é como a onda do mar. Então é muito fácil eu fazer um movimento, mas o movimento não traz nada se não tiver no Espírito. Aqui Ezequiel diz que a boa mão de Deus vem sobre ele. Então se tu tiver a boa mão de Deus sobre você, você está no Espírito de Deus, Deus te dá visão, Deus te começa a botar uma visão de esperança, mesmo no meio do vale. E a Bíblia diz então que a mão de Deus pegou ele, colocou no meio do vale, e ele teve essa visão. E aí Deus pergunta para ele, diz assim, e me pôs no meio do vale, e me fez passar em volta deles, e eram numerosos a face do vale, eis que estavam sequíssimos. Ezequiel 37, 2, pode colocar se quiser. Agora Ezequiel é colocado no meio do problema. Então ele contempla o problema. Mas olha o que acontece uma pessoa que está debaixo da dispensação de Deus. Deus tira ele do meio. Aonde tem problema, Deus mostra, mas tira ele para fora. Então Ezequiel agora está fora. E Deus diz para ele, Ezequiel, anda ao derredor dos ossos secos. Então Ezequiel começa a andar ao redor daquela igreja que estava sequíssima, daqueles problemas que a igreja estava sofrendo, daquelas vidas que estavam na angústia, daquelas pessoas que estavam no sofrimento, daquelas pessoas que pediam misericórdia. Ele começava a andar ao redor do vale. Isso significa andar. Andar significa movimento. Se você quer avivamento, precisa ter um movimento aí. Tem que ter um movimento.
Deus sempre no vale vai trazer um movimento na tua vida. No sofrimento que você passa, você não pode parar. Quem para no vale e olha e contempla o que está no caos, começa a virar caos. Deus disse a Ezequiel: não te chamei para o vale para você ficar no meio, sai para fora. E começa a andar ao redor dos ossos secos, Ezequiel. Deus está chamando pessoas, eu quero profetizar, para fora do teu problema, para fora da situação que você vive financeira. Sai para fora, para andar ao redor e enxergar aquilo que Deus quer te mostrar. Segunda coisa, versículo 3, 37:3, pode colocar lá. Ele me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Deus fazendo uma pergunta. Quantas vezes nós vivemos no momento do caos, em que as coisas, Remir, chegam num ponto que Deus nos coloca contra a parede. Ah, pastor, mas o dia mau vem. Ezequias fez proezas, Ezequias destruiu os templos, Ezequias, pela boa mão de Deus, construiu tudo que você imagina, até na arte da guerra. Mas chegou o dia que o profeta bate na casa dele, Isaías diz: tu vai morrer. E aí ele vira para a parede e chora. Ele está no caos, ele está no fundo, ele está no vale. Mas ele lembra a Deus do que ele tinha feito, das coisas que ele e Deus praticaram juntos. Então eu quero dizer para você, quando você começa a ter um movimento e caminhar ao redor, Deus começa a fazer perguntas no vale para você. E aí, no vale se conhece o verdadeiro cristão, pastor Tiago. Porque o que não é cristão, que vive de fachada no vale, ele começa a louvar a Satanás. Oh, peraí, pastor, eu estava no vale, mas eu não louvei Satanás. Sabe como você louva a Satanás? Quando você está no vale, e Deus te coloca no vale, no meio do vale, e você começa com o movimento, mas chega em casa e começa a murmurar. O murmurador, ele está louvando a Satanás, e ele nem sabe. Ele está louvando a Satanás em casa e não sabe. Porque a murmuração é a porta do louvor a Satanás. Agora, pastor, mas me explica aí, se Deus faz uma pergunta para mim, eu não tenho uma resposta. Eu estou no vale há tanto tempo, eu não tenho uma resposta. Tu pode me responder? Cara, faz como Ezequiel. Ezequiel estava no vale, Ezequiel viu o caos, Ezequiel sabia que representava a nação de Israel, que estava cativo, sem esperança, colocando as harpas no salgueiro. E Deus pergunta para ele: pode reviver? Pode voltar? Pode ser uma nação? Tem coisas que eu e você não sabemos. Nós não somos os sabidões, não. Tem coisas que Deus te pede, mas você não vai saber. Então faça como Ezequiel: eu não sei de nada, Senhor, mas Tu sabe todas as coisas. Cara, o que tem de gente que vem para mim com o problema do vale aí, ó, e quer que o pastor sabe tudo. Pastor, me explica isso. Não sei. Pastor, por que o meu casamento está assim? Não sei. Pastor, por que minhas finanças? Não sei. Rapaz, tu está no vale? Pede para Deus a responder. Aí Deus pergunta: Ezequiel, sabe que Deus prova os profetas. Ontem eu e o pastor Tiago fomos numa passadinha assim no shopping, viemos almoçar. E daí um rapaz, coitadinho, né, até me começou a dizer: eu pego aqui, pego aí. Me deu dó. Porque na verdade ia dizer: pastor, eu não estou pregando nada. Pastor, eu não tenho nem saído quase. Como gostar de pregar na tua igreja. Sabe, tu conhece o profeta pela boca. Aquele que se gloria, que se gava. Aquele que é o camarada, que sabe tudo. Não sabe nada, nunca passou pelo vale, nunca sabe o que é luta. Olha aqui, ó, a maioria dos casamentos que se separaram nunca passou pelo que eu já passei. Não porque eu era bonzinho, não, eu era crente, aquele xaropão. Queria que a minha mulher fosse crente na mara, porque o meu pastor me ensinou tudo errado. Por isso que vocês têm pastores de primeira, inclusive eu transformado. Porque quando eu era crente, eu queria pegar minha mulher e transformá-la numa crente, batizar ela, né? Chegava a brigar com ela, a ponto de não se bater, porque eu queria forçar algo. Agora eu te pergunto, o pastor Tiago crescendo no caos, o Gabriel,
mas era uma luta contra o diabo, não era uma luta contra o pai e a mãe. Então a maioria das pessoas joga tudo para o ar. Meu filho, tem perguntas que você não sabe responder, vai dando glória a Deus no vale. É porque Deus te trouxe para o vale, porque no vale Deus quer te aperfeiçoar. É no vale que Deus forja os profetas. Não, mas hoje virou status ser profeta, profetizar para todo mundo, vem galardão. Não, é no vale, eu quero ver profeta no vale. Quando o vale bater na tua porta, o teu casamento quase está destruído, quando a tua vida financeira está acabada, e Deus permite, Deus está calado, e Deus pergunta, tu pode responder? Eu não sei, Senhor, só tu sabes. Tem coisas que só Deus pode responder. Aí as pessoas às vezes nos ligam, viu, Felipe? Fulano está... Cara, pergunta para Deus. Eu não sei a resposta de tudo, mas eu vou te dizer, Deus tem as respostas e os teus milagres, todos eles. Todos eles. Eu posso te aconselhar, pelo que eu já passei pelos vales, mas eu não posso te responder tudo, porque a resposta, quem tem de tudo é Deus. Daí no capítulo 3 assim, ele pergunta, ele pode viver esses ossos? Olha bem. Segundo lugar, coloca lá 37:2 de novo. Deixei passar algo aqui que Deus está me iluminando. 37:2. E me fez passar em roda deles, quer dizer, movimento. Deus quer um profeta movimentando. Jejua, ora, busca a Deus. Quando chega a hora do culto, Deus começa a te levar ao redor das pessoas para entregar uma palavra profética. Aí o profeta aqui está cheio da unção. E aí a irmã chegou aqui, precisava de uma palavra, né, irmã? Foi convidada, né? E está sofrendo condições financeiras, parece que não funciona, né? Daí o profeta, ele não está parado, ele está em movimento, ele vem aqui e entrega algo. E diz, irmã, tu vai sair do vale. Deus vai tirar você do vale. Deus está mudando a tua história, irmã. E assim Deus começa a usar os profetas ao redor. Só que tem um detalhe. Nesse capítulo 2 diz assim, e era muito numeroso sobre a face do vale. E isso é a história, eu quebrei a cabeça. Por que Deus detalha esses princípios assim sobre a face? Porque diz, não, e sobre todos os ossos. Porque tudo que está na Bíblia tem uma resposta. Os ossos não estavam inteirados. Os ossos estavam sobre o vale. Sabe por que Deus coloca muito problema sobre a igreja? E mais visível? Porque quem esconde problema não quer ser curado. Quem esconde e luta no vale não quer ser visto e nem ser curado no vale. Mas eu tenho uma esperança para você. Se você ainda está sobre e está no vale, levanta a tua mão na glória aí que eu vou profetizar. Se você está no vale e está sobre, significa que os teus ossos ainda não estão inteirados. E se não está inteirado ainda, você está vivo. E se está vivo ainda, tem esperança no vale. Tem esperança para você no vale. Você está sobre o vale. Quer dizer o quê? Deus estava dizendo para Ezequiel, Ezequiel, não está inteirado, não deteriorou, está seco, está por cima, mas uma palavra pode mudar a situação desse vale. Está sobre o vale, está sobre. Que tem de pessoas aí que está com problema, não inteira o problema. Tu sabe, aquela pessoa brigou e de noite vai cabeçudo, vai para a cama. Rapaz, eu era cabeçudo, o que eu vou te dizer? Mas aí eu virei crente. Aí eu tinha que mudar a minha mulher, mas não com força, nem por violência, é pelo Espírito. O que acontece? Você mostra as atitudes. E a minha mulher hoje é uma bênção de Deus. Todo dia alguém liga para em casa assim e diz, a tua mulher é uma professora, é uma sábia, é uma mestra, as tuas mensagens dela me tocam. Eu fico apavorado. Esse dia o meu irmão falou assim, tua mulher está muito crente, cara. Está crente demais. Cara, ela não quer fazer nada, não quer sair, não se toca. Eu disse, e a culpa é minha. Aí ela disse, por quê? Porque eu ia para um monte com o pastor Tiago, e nós passávamos a noite, Senhor, faça dessa mulher uma grande profeta, uma maior crente. Cara, Deus faz, depois você quer se arrepender. Tu entende? O meu problema estava sobre. Eu nunca escondi problema. Mas tem gente que gosta de esconder. Mas quando está sobre, não interessa a sequidão, não interessa a situação, não interessa se você não tem mais esperança nem perspectiva, não interessa.
Deus sempre tem uma palavra para você no vale. Então Ezequiel, pode reviver? Senhor, eu não sei. Eu olhando para muitas pessoas aqui, eu vou dizer, Senhor, olha, se fosse eu responder, meu Deus, pastor Tiago, agora desceu algo aqui. Se fosse eu responder, dizer, acabou. A minha palavra, Ezequiel, olha que Ezequiel era sábio, cara, agora saiu agora, ó. Porque se Ezequiel fosse responder, não, pode até reviver, era a palavra de Ezequiel. Isso não acontecia. Mas quando ele diz, Senhor, tu o sabes, espera aí, agora Deus tem que responder. E quando Deus responde, a palavra de Deus não é a palavra de Ezequiel. Quando Ezequiel pergunta, pode reviver? Tu o sabes, então ele diz, profetiza sobre o vale. Opa, peraí, se Deus mandou você profetizar, Ele vai se responsabilizar, porque a palavra é dEle, a ordem é dEle, a mensagem é dEle, é Ele que está se responsabilizando pelo profeta. Mas se o profeta falar pela palavra dEle, coitado do profeta, não posso julgar o profeta, mas eu posso julgar a palavra. Então o vale estava lá morto. Mas quando Ezequiel diz assim, tu o sabes, Deus disse, então profetiza. Que coisa mais linda quando Deus dá a palavra para o profeta. E o que eu vou profetizar? Diz assim, o vale de ossos secos, assim diz o Senhor Jeová. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O meu chegar e dizer assim, ó, Silei, olha, eu estou com peninha de você, eu quero que você prospere, o Luiz é meu amigo, pá. É a palavra minha, eu posso olhar o vale, eu posso olhar a situação e me comover, é profeta comovido, é profeta aquele que tem o amor no coração, não vale nada, mas ele tem o amor. Eu posso olhar para o Miguel, que me criei com ele, né, dando pau nos caras, né, sabe que nós... O Miguel, eu orei um dia, ele puxou uma faca para um cara e quase se mataram aí no curtume. E aí eu era crente, eu tinha medo dele, né, Miguel? O homem era terrível. Não é verdade? Nós era tudo meio bandido. É verdade, Miguel, é verdade, não é? Me diz o dia, eu tenho minha cabeça rachada aqui, me diz o dia que lá em Palmas não dava um pau. Quantas vezes eu fui embora abaixo do laço? Tinha 3 palmas, baixa, meio e em cima, palmas altas. E as 3 queriam jogar. Quando uma se misturar com a outra, quebra pau. Só que eu tinha 3 irmãos. Quantos tu tinha, Miguel? 8? 8 ou 9? 10 também. Então nós era sábio, se juntava os irmãos e dizia, vamos fazer amizade com o Miguel. E eu saía nos bares com os irmãos dele, mais velhos, antigamente, quando não era crente. E onde é que nós estávamos, né, Miguel? Nós garantia a parada, né? Só para te distrair. Só que eu vou te contar uma. Nós achávamos que nós era alguma coisa. Hoje nós somos um homem de verdade. Hoje nós servimos a um Deus grande. Nós aguentamos no osso os vales. Hoje nós podemos mostrar que servir a Deus é para macho. É? Por isso que quando o Gideão chama 30 mil, manda 20 embora, fica 10, manda mais 9.700, só fica 300. Sabe o que Deus quer dizer com isso? A glória é só para ele, mas só fica os machos. 1.000 e poucas pessoas passou pela IPAB num ano. Mas eu acho que tem só 300 membros. Se tem mais um aí que nem eu, que vai ser que nem Gideão, que vai conquistar as terras de Canaã, se levanta e dá glória a Deus aí, porque Deus vai te usar. Amém. Eu já perdi meu... Se bem que o pastor Tiago nem gosta que eu vou no esboço, né? Deixa eu lá. Aí ele pergunta, depois de dar a volta ao redor, de ver, depois de tudo, ele pergunta assim, ó, tu o sabes, Senhor, profetiza. Agora a palavra não vem mais de Ezequiel, porque o verdadeiro profeta, ele não quer algo dele, ele não quer falar por ele. Irmãos, o que tem de gente falando por ele próprio?
Se você profetizar para você mesmo, ou de você mesmo para alguém, tuas finanças é cortada, você começa a pagar um preço. A pessoa pode acreditar ou não, a pessoa que você profetizou, nem te julgar, mas Deus que te vê, e você é um falso profeta, vai cair o peso sobre você. Por isso te certifica, nós temos que fazer a escola de profeta mais forte aqui, e ensinar o que é profeta. Porque muitas vezes eu recebo ligação na minha casa, de profecias recebidas que não tem pé e cabeça. Eu não posso julgar o profeta, mas posso julgar a profecia. E como é que eu julgo uma profecia biblicamente? Se uma profecia vai contra a palavra de Deus, mentira. Deus não mata ninguém, Deus não vai dar acidente para ninguém. Isso aqui é Velho Testamento, ó. No Novo Testamento, mesmo que Deus estiver no vale, Ele vai dar uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra para você sair do vale. Então, se você é profeta guru, você está no lugar errado. Aqui dentro, profeta de Deus, só tem bênção, porque Jesus disse, dessa fonte não pode sair duas águas, ou é boa ou é ruim. E o verdadeiro profeta só tem palavra boa. Amém? Então ele quer profetizar segundo a ordem do Senhor. Se você vai ver, eu nem quero mais que coloque, porque eu vou por mim mesmo agora para ganhar tempo. Porque Deus deu uma ordem e disse, então profetiza segundo a minha ordem. Meu Deus do céu, André, eu profetizar e Deus não falou, eu não tenho ordem de Deus. Que forte. Mas quando Deus vem e Ele diz, eu não sei, Senhor, só Tu sabes. Deus disse, então profetiza segundo a minha. Meu Deus, vamos ver se eu acho o versículo para não ficar nas minhas palavras. Não acho agora. Mas está escrito que Deus pede para ele profetizar segundo a minha ordem. Segundo a minha ordem, diz. Então a palavra não era mais de Ezequiel, ela era de Deus. Então você imagina agora Ezequiel olhando para aquele vale de ossos secos, para aquelas vidas que estavam mortas, sequíssimas, sem esperança, para os casamentos que estão destruídos, para as finanças que estão destruídas, para aquelas pessoas que não têm mais uma fé, uma esperança no Espírito, porque muitas vezes já foram magoadas em tantas igrejas. Muitas pessoas às vezes estão aqui, pastores, mas o coração dela está tão longe, por causa de tantas feridas que foram feitas. Aquelas pessoas estão no vale, né? E Deus me diz que você já passou por tantos vales, mas por tantos vales, né? E você dizia assim, eu acho que Deus nunca vai me tirar de certas circunstâncias. Foi ou não foi? Né? E Deus me diz que até coisas de morte você já passou, né? De situações financeiras, de percas e mais percas, né? E você muitas vezes vem aqui para ver o que ia acontecer. Mas eu vou dizer para você, se Deus me deu essa mensagem hoje tarde no quarto, é porque eu tenho uma ordem dEle. E se eu tenho uma ordem dEle, então eu posso profetizar sobre a tua vida. Porque segundo a ordem de Deus, Ele diz assim, então assim diz o Senhor Jeová, ossos começam a se juntar. Aqui, eu não quero te emocionar, aqui vem a união da igreja. Aquele ossinho que não tinha mais nenhuma esperança, às vezes estava quase deteriorado, que era o martelinho, o osso menor do ouvido. E por ele ser pequeno, às vezes já tinha só um fragmento. Mas tinha o osso da costela que era grandão, o fêmur que era maior, né? Então, quando os ossos se juntam, ninguém julga ninguém, porque todos estão debaixo de uma ordem. O negócio é se amontoar, é viver em união, é se formar o exército que Deus está profetizando. E aí, Ezequiel está lá e vê aqueles ossos se juntar. E no juntamento de ossos, olha só, houve um ruído. Meu Deus do céu, no versículo 7, coloca lá, 37:7. Ezequiel 37:7. Agora você vai ter que dar uma glória a Deus, senão eu vou parar de pregar. Diz assim, ó, o vale de ossos secos foi a maior ação de avivamento dada a Ezequiel por Deus da época. Aí foi o maior avivamento genuíno da época. Você quer avivamento? Espera primeiro o vale, viu, pastor Tiago? Não vai ser foto, Deus te usa sem saber. Não vai ser foto, não vai ser... Vai vir o vale, vai ser rios de lágrimas, para depois vir a chuva temporã. Nós vamos chorar, vamos se arrepender,
Vamos largar a pornografia, vamos largar tudo que não presta, vamos largar de falar mal dos outros. Vamos para o quarto, a partir do mês que vem, 14, 15, nós vamos começar a ir para o monte. Uma semana no monte, uma semana na igreja, porque eu quero discipular você para ir para aquele monte. Nem que nós vamos em 100, mas tudo no mesmo espírito, juntamento de osso. Porque o osso tem muita importância. A Bíblia diz que um dia mora Eliseu e cai num sepulcro. A Bíblia diz que os moabitas invadem Israel, eles pegam um cara e jogam em cima dos ossos do profeta morto. Só tinha osso. Quando o morto bate, volta a vida. E eu quero profetizar que muito vai encostar no teu osso assim, ó. Sabe o que é? Vai encostar no teu osso assim, ó. Levanta esse braço assim, ó. Vai encostar aqui, não. Levanta o teu braço, vê o que bate. Na costela aqui, ó. E vai ter vida. Osso vai trazer vida aqui, ó. Amém? Porque profeta até no osso tem unção. Amém? Então profetizei. Você me deu a ordem. Como se me deu a ordem? Debaixo da ordem de Deus. Quem quer profetizar segundo a ordem de Deus? Olha bem, e houve um ruído. O ruído, diz para o teu irmão na direita e esquerda, é um sinal de avivamento. O ruído, Deus não botou isso aqui, podia botar assim, e houve um ajuntamento de osso, e se formou então um exército. Era o exército que estava na Babilônia, secando, o povo de Deus que havia pecado, estava lá com 70 anos. E Ezequiel estava lá no meio, não tinha nada a ver com isso, foi raptado junto. Mas está lá chorando. Mas aí ele quer profetizar segundo a ordem de Deus, porque Deus mostra o caos, mostra o pecado do povo, mostra a situação do povo de Israel. Há 70 anos de escravidão, mostra aquele povo seco como aqueles ossos, sem esperança de voltar para sua casa, sem esperança de sair da igreja hoje com uma perspectiva de mudar. Está seco. Porque o diabo quer tirar o que vocês têm. O diabo quer tirar o que a gente tem. E ele sabe, né, que se infiltrar. Ele sabe, né, que se filtrar em qualquer lugar. Então eu profetizei segundo a ordem de Deus. Meu Deus, que coisa linda. Agora a palavra de Deus estava em jogo. Então houve um ruído. O ruído é um sinal do avivamento. E eu estou ouvindo um ruído da IPAB. Eu estou na rua Lajado. Tu não é o pastor da IPAB? Eu estou na rua do meio. Você não é o pastor da IPAB? E aí começa um ruído. Quem já veio nessa IPAB por causa de ruído aí, ó? Tem alguém que já veio aqui, ó? Pastor, eu fiquei sabendo dessa igreja, tem um ruído por aí. Seja sincero, levanta a tua mão assim, ó. Quem já veio visitante aqui por causa do ruído? Ruído é um sinal do avivamento. A IPAB já está com ruído aí, ó. Tem profeta falando segundo a ordem de Deus. Tem coisa acontecendo e já tem um sinal de ruído no ar aí, ó. Algo vai acontecer nesse avivamento aqui também. Meu Deus. Só que aqui no capítulo 7 ele estava sem vida ainda. Deus não tinha soprado o Espírito. Tem gente que já está sem vida aqui, ainda já é um corpo feito. Então eu profetizei. Agora você vai ter que dar glória a Deus. Me quebrei a cabeça inteira, estádio, ó. Enquanto eu profetizava. Quem crê que eu estou profetizando aí, ó? Quem crê que eu estou profetizando aí? Então se eu estou profetizando, enquanto eu profetizava, aconteceu um rebuliço de osso. O rebuliço está para acontecer. Enquanto eu estou pregando aqui, profetizando aqui, Deus está curando, Deus está prosperando. Já começou o rebuliço de Deus aí, ó. Já está acontecendo, você não está conseguindo ouvir, mas eu já vejo. Tem um rebuliço aí, dá um glória a Deus aí, ó. Pode dar um glória a Deus aí, tem algo acontecendo. Fez um rebuliço. Aí é o sinal do avivamento. Porque o ruído é um sinal de avivamento. E o rebuliço é um sinal de milagre. Tem milagre para você também. Só por causa do glória a Deus aí que chegou desse homem de Deus. Só por causa do glória a Deus. E pela palavra que você veio buscar. Já começou o rebuliço na tua casa. Tem um rebuliço de osso, ó. Aconteceu um rebuliço. Sabe como começa um avivamento? Por um sinal, um ruído de um ajuntamento. E quando se ajunta todo mundo na IPAB domingo à noite, aquela rebuliço aqui dentro, eu não sei como começa, como termina. Começa um rebuliço, André, né? Eu creio que o rebuliço já começou
E algo está acontecendo. E os ossos se achegaram, cada osso aos seus ossos. Meu Deus do céu, eu vou falar para ti que tu é novato, porque os crentes velhos são carancudos e fica brabo. Se você é o osso do braço, não tenta querer ser o fêmur da perna. Se você é o osso do ouvido, que ouve Deus, não tenta ser o dedo da mão que agarra tudo. Essa semana Deus falou comigo num sonho, e eu me acordei e ouvi a voz de Deus, nitidamente. Eu já falei para algumas pessoas, para minha mulher também. E Deus falava assim: diz para o meu filho amado Tiago, tu que é o pastor que fundou, para ele não se sobrecarregar, para ele cuidar mais da esposa, o filho que vem, colocar mais os obreiros a pregar, a trabalhar, e ele zelar mais pela igreja, porque eu estou preparando algo muito grande para ele. E eu achei que eu estava dormindo, e aí eu sonhei que eu estava com uma mala cheia de dólar, bem grande, voltando dos Estados Unidos com o pastor Lucas. E quando eu me acordei, eu estava urinando no vaso e ouvindo a voz de Deus. E eu achei que eu estava ficando louco. De repente me acordei e eu vi a Deus falar e continuou falando. Cara, foi uma experiência sobrenatural. Então está avisado, pastor Tiago, porque o profeta não entrega escondido, né? O profeta não entrega. Sabe que agora me contaram que um cara me mandou na internet uma técnica de falar. Pastor, quando você vai profetizar, você não pode ir para o ouvido esquerdo, porque é o lado negativo. Você tem que ir para o ouvido do lado direito, porque o ouvido lá direito, pastor, é aquele que fixa a palavra. Vai parar, Satanás. Se Deus deu a ordem, eu vou profetizar. Se é para o lado esquerdo, se é para o lado direito, eu vou profetizar. Cara, eu não sei se eu prego, mas eu sou louco. E eu ouço a voz de Deus. Se você não ouviu, não me julga por ser louco. Ou o que você está fazendo aqui? Se você não quer ouvir Deus, vá para casa, meu filho. Porque Deus está falando, o rebuliço aconteceu, e o teu milagre já está a caminho enquanto eu prego. E se eu fosse você, eu dava um glória a Deus aí. Mas um glória a Deus aqueles, ó, para atrair o céu para a terra. Agora... E eu já me perdi tudo aí, mas não quer dizer. Coloca lá o Salmo 126. Eu vou parar. Eu estudei, mas depois Deus muda tudo igual. Mas o que vale é estudar. Salmo 126. Nós fomos escravizados. Escravo porque nós era pecador do mundo. É uma simbologia. Porque pecamos, nossos pais pecaram, Miguel. Fomos para o Egito ou fomos para a Babilônia como escravo. Aí nós não prosperamos, estamos lá, escravos. Mas aí se arrependemos, vamos para Jesus. E aí choramos. Aí começamos a invocar o nome do Senhor. Aí começamos a buscar Deus. E Deus, Ele sempre perdoa, Gerson, sempre perdoa. Deus é maravilhoso, né? Enquanto o osso está exposto, tem vida. Pior quando morre, aí não tem mais como orar. Aí você foi. E aí, os que foram lá, os pais morreram. Mas os filhos receberam uma palavra no vale, que Deus poderia restituir o vale de ossos secos. E Deus então ele restitui só para o Espírito, e há um grande exército. Quer dizer o quê? Agora Israel está de novo de pé. Passa-se os 70 anos, as 3 levas agora estão começando a voltar a primeira leva. Então quando eles vêm de volta, o Salmo 126 fala dos que voltam de escravidão, do pecado, do vale de ossos secos. Eles estão voltando e com uma promessa. Olha o que está escrito, ó. E quando o Senhor trouxe de volta do cativeiro, tem coisa que Deus está trazendo de volta à existência da tua vida. Quando nós voltamos a Sião, estávamos como os que sonham. Oh, Deus vai transformar pessoas aqui como num sonho bom. Algo vai acontecer. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então eu dizia entre os gentios: grandes coisas o Senhor fez. Oh, eles vão começar a dizer: Rei do meio, Lajado, Estrela, Venâncio Aires. Eles vão dizer: Deus. Oh, eles vão começar a falar: Deus, Deus, Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Entre os gentios eles vão começar a dizer: é a Ipabe, é o Deus da Ipabe. Tem ruído de avivamento. Vou deixar tirar uma foto bem bonita.
Que coisa louca esse Deus, né? Versículo 3. Eles vão falar de você. Quem quer que Deus vai mandar o povo ímpio falar de você aí, ó. E o que ele vai falar? Não é o Holman. Aquele cara era meio louco. Casou com uma feiticeira. Agora foi para Ipab e está trabalhando, prosperando, até comprou um auto novo. Receba. Eles vão falar, os ímpios, que coisa grande fez Deus para esse piá. E agora? Uma unção nova. Meu Deus do céu. Algo grande para acontecer. Pastor Tiago, Ramai andou com Sute, Sumbiai Nagaya Choma Nagasu. Assim diz o Senhor: eu estou formando um exército do osso. Não é na carne, é no osso. É um exército ajuntado como um no osso, para se formar um exército do Senhor. Assim diz o Senhor: eu estou preparando cada osso no seu lugar, Amandagachúria. Eu estou preparando um povo para se encontrar com o Senhor. Antes que isso aconteça, eu formarei um exército para conquistar os vales, diz o Senhor Jeová. Versículo 4. Trazei outra vez. Olha bem aqui, ó. Traze-nos outra vez, ó Senhor do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Aonde nós estamos, na Ipab? No Rio Grande? Então profetiza para o teu irmão da direita e da esquerda. Agora você pode profetizar. Diz: há uma corrente acontecendo aqui no sul. Acontecendo aqui no sul, uma corrente. Aonde? Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul. Está acontecendo em Estrela. Está acontecendo em Santa Cruz, Veracruz. Está acontecendo.